Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu te encontrar. Nós vamos falar aqui hoje, né, de um assunto assim que eu já li a respeito, né, mas aqui eu tô lendo a mensagem dos Ascensionados e Livres, né, pelo que eu entendo. Então a gente vai falar assim, olha, tem uma lei hermética que fala assim como é em cima, é embaixo, né? Então, por exemplo, eu, Zezinha, eu tô aqui na minha casa, né? Tenho uma hierarquia atrás de mim, que foi meu pai, minha mãe, meus avós, agora tem abaixo de mim, tem os meus filhos, meus netos, já tenho bisnetos, né? Então, é tudo um processo, né? Eu fui para a escola, aprendi, evoluí. Se você voltar mais para trás ainda, você vai ver que lá na Idade Média eu não teria esse rosto que eu tenho hoje. Na minha casa não teria essas coisas que eu tenho aqui, né? A minha máquina de lavar, a minha geladeira, né? O meu micro-ondas, a minha air fryer. Estaria no fogão de lenha buscando graveto, né? Então tudo é um processo, né? É um processo para nossa evolução. Então, à medida que a gente vai evoluindo, né? A gente vai vivendo outra fase, né? Mas tudo é um processo, né? E a gente nunca tá sozinho. Às vezes a gente pensa que a gente tá sozinho, mas a gente não tá. A gente faz parte de um todo que a gente está manifestando aqui agora, né? É difícil entender isso. E no começo até que eu achei que para mim era também aprender de entender essas coisas muito profundas. E os ascensionados e livres, eles vão nessa profundidade. Eles vão lá no fundo, ó, mergulha, por isso que eu gosto deles, né? Eles vão lá no fundão. E a gente vou mostrar para você o olhar deles sobre os logos, os 12 logos solares. E a gente vai conversando e eu vou lendo, a gente vai procurando explicar um pouquinho. Ó, ele fala assim: permitem uma revisão na consciência solar incorporada da nossa perspectiva no nosso templo do Sol. Quem está falando isso aqui é do que eu já li outro dia para vocês, que é de Hélios e Vesta, os nossos pais solares, né? É ele que está falando isso aqui, né? Então, vamos começar de novo, ó. Permitam uma revisão da consciência solar encarnada na nossa perspectiva no nosso templo do Sol. O grande disco solar é ligar na aura de 12 sóis dourados, representando os 12 logos solares. Irradiando através desses sóis estão os 12 arcanjos solares, com sua comitiva completa de serafins, querubins e hostes de anjos. Estes são os guardiões celestiais, específico para esta próxima onda da vida, da evolução da humanidade. Não, vou ler de novo, ó. Os guardiões celestiais, específicos para esta próxima fase da evolução da humanidade, em seu caminho da consciência solar. Essa consciência solar, gente, na minha visão, né? Eu acredito que seja nós agora, vamos dizer, com esses outros poderes que nós estamos adquirindo, né? A nossa consciência não é só uma consciência planetária, nós já estamos indo para o caminho de ter uma consciência solar. Né? E a gente já falou aí, no meu canal tem os outros vídeos, o que é a consciência solar encarnada, né? É você ter essa consciência, né? Que você está lá no primeiro, segundo e terceiro chakra com os elementais, né? Unida ao Sol de igual pressão no centro da Terra. Depois o chakra do coração e o da garganta estão unidos com o poder do Espírito Santo, né? E depois nós temos o terceiro olho, né? E aqui a cabeça, né? Tudo isso aqui já é parte da iluminação divina, né? Isso é que eles demonstram na consciência solar encarnada. São todos seres humanos, homens, mulheres, que estão se transformando, mas vai acontecer isso para todo mundo, tá? Mas sempre tem uns que vão tendo mais consciência disso, né?
né? E você vai se aprofundando, né? Indo para no caminho da perfeição, né? Que é um trabalho silencioso, muitos, milhares de pessoas estão fazendo isso, né? Se olhando, se conhecendo, é naquilo que Jesus falou: vigiai e orai. Então, quando você começa a se olhar dentro para si, ver o seu diálogo interior, aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando, aquilo que você está pensando, ter uma consciência de tudo na sua vida. Não sair do ego, não ir mais para confrontos, brigas, confusão, sair de tudo isso, entendeu? Da melhor forma possível, né? Para a gente conseguir nos. Vamos falar a palavra certa agora, não veio, mas você conseguir se unir, né, a essa consciência que é nossa mesmo, né, de outros que nós viemos de algum lugar, né, e nós vamos voltar para lá. Isso é mais do que lógico, mais evoluídos e com vamos dizer, um corpo, você vai ter uma forma, né, iluminada, vamos dizer assim. Mas continuando aqui, ó. Você já foi informado sobre certos eventos transformacionais na consciência. Isso está aí falando para todo mundo saber, né? Essa luz que está descendo, né? Essas explosões solares, tudo no planeta está mudando, né? Então lá, ó. Certos eventos transformacionais na consciência que incluem a visitação dos serafins do Sol e do Sol central, que conduzem cerimônias celestiais com candidatos à ascensão. O amado Serapis Bey liderou esses grandes poderes angelicais na apresentação da chave para a libertação espiritual, através do instrumento divino do grande disco solar. Para mim, tá? Para mim, o grande disco solar meu é minha chamatrina, né? Ou uns chamam de átomo permanente também. É isso aqui o meu disco, que a gente está trabalhando para que ele expanda, que vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas, né? E essas chamatrinas, elas vão se unindo com outras chamatrinas, com a mesma frequência, e a gente vai fazendo uma grande onda, né? Continuando, ó. Vou voltar. O amado Serapis Bey liderou esses grandiosos poderes angélicos na apresentação da chave para a libertação espiritual, através do instrumento divino do grande disco solar. Cada virtude divina de cada uma das 12 casas do Sol surge nos veículos flamejantes dos poderosos serafins, que então apresentam essas qualidades divinas em uma explosão de glória para qualquer um que aceite e pratique seu instrumento divino, desenvolvendo o Cristo pessoal solar. Não, e quando a gente fala assim, é muita coisa para falar, né? Entender aqui, né? Mas o que que eu entendo, nós temos, que todo mundo já conhece, antes quase ninguém conhecia, mas hoje todo mundo já conhece, que são os 12 raios solares, né? Que a gente tem lá o meu grupo, que o meu não, é de todo mundo que tá lá, que é uma egrégora, né? Tem os 12, a gente faz toda segunda, quarta e sexta, os 12 raios solares, né? Cada raio solar tem um mestre ascenso, né? Tem os arcanjos, que cuidam, os Elohim, e também tem, né, como diz o outro, uma turma de luz junto com eles, né? Eles são os dirigentes. Isso aí, então, cada um desses raios, eles têm virtudes e uma cor, né? Que essas cores são muito importantes, né? Eu acho que e eu falo assim, o mundo é todo colorido. Você vai para o lugar, eu digo na natureza, né? O céu já é azul, você olha para as matas, são verdes, você vê uma flor, ela tá rosa, né? Outras são azuis. Então, o mundo é colorido. Então, para a gente ter essas virtudes, também os raios, né?
nós temos os 7 raios planetários do arco-íris, que você vê ele lá quando chove, né? Que são 7 raios estão ali. E tem os 5 raios cósmicos, que veio do cosmos, que eles são metálicos, né? E eles também estão aqui agora para nos ajudar, né? Eu vejo isso assim. Continuando. Os 12 arcanjos solares são conhecidos por seu tom sagrado, que é revelado aos servidores da luz, enquanto vocês ouvem com as faculdades criativas da consciência solar encarnada. O que é isso aqui? Olha, ouvem com as faculdades criativas da consciência solar encarnada. Se você está se virando, você vai se tornar uma consciência solar encarnada, então você tem essas 12 virtudes dentro de você, né? Essas 12 virtudes que estão... você está praticando essas 12 virtudes, você está vivendo a sua vida baseado nessas 12 virtudes, podendo fazer da melhor forma possível, né? Então você vai se tornando uma consciência solar, uma consciência do sol que está vindo para o planeta, é uma consciência que está vindo, que está chegando silenciosamente dentro de cada um, né? Continuando. Estas são as notas tonais do Eu Sou universal. O que os arcanjos solares e seus poderosos serafins buscam da humanidade são evidências de frequência superior do grande disco solar dentro da humanidade, quer dizer, dentro do nosso corpo, dentro de todo mundo pensando na unidade, todo mundo pensando nas virtudes solares, né? Pois marca a entrada da próxima onda da vida chegando. Os grandes anjos do ouvir e observar procuram a visão e toneladas dos 12 sóis dourados dentro do corpo causal da humanidade ascendente. O que é a humanidade ascendente? Aquelas que estão procurando evoluir, né? Tem umas que não querem, né? A gente não julga ninguém, cada um faça aquilo que quiser, né? Para isso que a gente está aqui nesse planeta de dualidade, cada um faz o que quiser, né? Então aqui, ó, então o corpo, né, dentro do corpo casal da humanidade ascendente, aquelas que estão querendo evoluir, né? Para descobrir a grande aura espiralante multidimensional em torno da consciência solar encarnada, o grande disco solar. Os 12 logos solares, né, são os atuais sóis centrais, que juntos, através de muitos ciclos cósmicos principais, desenvolveram-se a partir de seres divinos, em um planeta desenvolvendo a mestria ascensionada, para 12 logos planetários, Senhor do mundo, sob um novo sol, como Hélios e Vesta, para 12 logos sob um novo sol central, como Alfa e Ômega. Então, 12 sóis centrais sob um novo grande sol central, como todos eles funcionam agora, dentro do corpo do amado Elohá e Elohe, que são seres cada vez mais superiores, né? Que estão, a gente está dentro do corpo desse Elohá e Elohe. Então aí, é por isso que eu falei no começo, né? Que tem essas hierarquias, né? Que é o processo de evolução, né? Da humanidade, mas ninguém é melhor que ninguém, a gente está num processo, né? Por isso que a gente tem que viver a presença, a gente tem que ver aquilo que você está agora, aqui. Não viver de passado, nem de futuro, o que vai acontecer. Não, você tem que estar na presença, no momento que você está fazendo. Está fazendo um cafezinho? Faça com muito amor, com muito carinho. Vai fazer uma comida só para você. Faça com amor e com gratidão. Então, isso é viver um processo de ascensão. É você começar a fazer as coisas de maneira diferente, aceitar o momento presente, sem reclamar, sem brigar, sem culpar ninguém. Você vive uma vida, sabe, divina, eterna na luz. Porque a hora que você partir daqui, você vai ter essa continuidade do que você está vivendo em outro lugar,
né? Então vamos viver coisas boas, né? Para a gente poder passar para o outro lado e continuar vivendo essas coisas boas. Dar um jogo de cintura nas coisas ruins que chegam perto da gente, a gente vai dando um jogo de cintura, pega na mão dos anjos e vai embora. Isso é o melhor jeito, com certeza. Agora, continuando. Que eu ia falar, falei outra coisa, ia falar uma coisa, passei para outra. Então, aqui nós temos, ó, que ele falou aqui, ó. Então, como nós estamos agora aqui vivendo a nossa mestria, indo, galgando para ter uma mestria ascensionada, vamos dizer. Todos nós estamos nesse caminho, todos. Mesmo aqueles que estão matando, roubando, fazendo coisa errada, eles estão num caminho. Como nós já passamos também por esse caminho em outras encarnações, né? Aí o que acontece? Então a gente está desenvolvendo isso, né? Depois ele fala aqui, para 12 logos planetários, né? O Senhor do mundo, né? Que o Senhor do mundo aqui do nosso planeta é o Buda Siddhartha Gautama, aquele que evoluiu, né? Sobre o novo Sol, qual que é o nosso Sol aqui? Hélios e Vesta. Como eu já falei, se a gente for lá fora, agora tá à noite, mas durante o dia você vai lá, olha lá, tá aquele sol maravilhoso, né? Hélios e Vesta. Se ele um dia se apagar, todo mundo morre no planeta. A planta, nós, todo mundo. Sem Sol, ninguém vive, né? Depois, para 12 logos solar sobre o novo Sol central. Então, esse nosso Sol aqui está junto também com o grande Sol central, né? E esse grande Sol central é chamado Alfa e Ômega. Quando eu li a primeira vez na religião católica, né, que eu vi naqueles livrinhos, né, anos atrás, eu falei, gente, quem é Alfa e Ômega? Ninguém soube me responder. Agora, há muito tempo que eu estou nos ascensionados livros, que eu vim saber quem que é Alfa e Ômega. E tá lá nos livrinhos da religião católica, né? Aí, depois, então, os 12 sóis centrais sobre um novo grande sol central, né? Então é assim, é sóis em cima de sóis, e nós estamos aqui sobre esse espírito muito evoluído que está dentro desse corpo causal dos amados Elohá e Elohê. E aí vai aumentando cada vez. É uma coisa assim, que ele diz aquele negócio, uma coisa dentro da outra, uma coisa dentro da outra, que vai subindo, aí vai subindo e por aí vai. Ó, continuando. E para os servidores da luz na Terra, agora falamos lá do cosmos, agora vamos falar de nós aqui, ó. E para os servidores da luz da Terra, desenvolvo o grande disco solar. Para mim, esse grande disco solar nosso aqui é a nossa chamatrina, né? A aceleração, o caminho em direção à consciência da unidade. Essa consciência da unidade é aquela coisa da gente sempre saber que todos nós somos um, né? Eu sou a Zezinha, e eu estou vivendo minha experiência aqui, mas eu sou una com todos, né? Eu tenho esse senso de unidade. E nós estamos nesse caminho. Tem gente que não tem, quer as coisas só para ela, não pensa nos outros, né? Isso todo mundo já sabe, né? Então, ó, em direção à consciência da unidade, com todos esses estados de desenvolvimento. Para a gente chegar na consciência da unidade, a gente tem que estar vivendo essas 12 virtudes solares, né? Isso começa a desenvolver a atuação espiritual de um sol, do sol aqui e agora. Isso aqui, gente, sol do sol, há muitos anos atrás, quando eu aprendi isso, eu fiquei apaixonada por isso. Gente, o que é esse negócio sol do sol, sol do sol? Isso, a gente, acho que uns 10 anos atrás, né? Eu falava assim, gente, falava para minhas amigas, Paída e para Clementina, eu não entendo esse negócio de sol do sol, o que é isso? Depois que a gente vai meditando, você vai aprendendo, né? Então, eu sou um sol aqui, Zezinha, na minha chamatrina. Eu sou um sol que estou trabalhando para mim ser um sol igual Hélios e Vesta, que está lá no sol, aquele sol que a gente olha, que ilumina todos nós, que aquece nós todo dia, que quando você acorda, você abre a porta da sua casa, ele não pede licença para entrar, para te trazer saúde, vitamina D, ele vai entrando, né? Então, a gente, né? Eu sou um sol do sol de Hélios e Vesta. Eu sou um sol do sol acima de Hélios e Vesta, né? De Alfa e Ômega, né? Eu sou um sol do sol de Alfa e Ômega. Eu tô fazendo esse entrelaçamento quântico com eles, né? Quer dizer, eu estou aqui, ó, pensando neles, eles, não sei,
mas também penso em mim, pela física penso, né? E depois de alfa e ômega, a gente se expande mais, vai até Eloar, Eloê. Aí o que que acontece? E aí vai, né? Vamos parar por aí, né? Aí o que acontece? Então, esse é um sol. Então, que agora eu tô trabalhando na minha chama trina, né? Aumentando a chama trina, o meu sol, né? Que eu estou me ligando ao sol do sol, né? Não sei se deu para vocês entenderem, mas... Ó, continuando. Ó, isso começa a desenvolver a atuação espiritual de um sol aqui e agora. E em tais campos vibracionais sagrados está ancorado uma invocação permanente. Convite para que todos os níveis de poderosos seres cósmicos de luz e amor entrem conforme desejaram para oferecer suas esferas de influência para acelerar o processo da humanidade. Então ele dá uma afirmação aqui que a gente vai fazer. Ó. Vamos afirmar. Dentro do grande silêncio e na companhia dos serafins do Templo do Sol, nossas facilidades deste convite para desenvolver o grande disco solar do nosso processo de ascensão. Eu sou a chama eterna. Eu sou sua infinita luz radiante. Em torno dela há um espiralante matriz multidimensional dos 12 pontos cardeais dos logos solares, né? Que é norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo, né? Todos os lados. Dos 12 pontos cardeais do logo solar, dos 12 focos solares do Sol e do Sol central, quer dizer, esse Sol que eu olhando aqui, e lá de alfa e ômega. Aqui, eu sou vazio da personalidade, do tempo e do espaço, consciente apenas do meu corpo de luz eletrônica, né? A minha aura aqui, meu campo eletromagnético, o campo eletrônico. Aqui eu sou o grande disco solar multidimensional, o movimento constante das 12 esferas espiralantes, né, de influência. Aqui eu sou o vazio do tempo e eu sou tudo agora. Aqui eu sou vazio do espaço e eu sou presente em todos os lugares. Eu sou aqui, eu sou lá, é aquele negócio de eu sou uma partícula, mas eu sou uma onda, né? Quando você onda, eu posso estar pensando lá em São Paulo, eu vou lá para São Paulo, eu tô pensando lá em Londres, lá na minha neta, eu tô lá. Então, você é aqui, é lá, você é em todo lugar, né? Ó, eu sou encarnado para desenvolver esta presença eletrônica de luz, né? Que você fecha o olho, você vai onde você quiser, né? Aí você vai com o corpo, vamos dizer assim, né? Em torno da qual está a matriz multidimensional de 12 sóis dourados do grande disco solar. Na cerimônia de construção do eu divino e da construção de sua consciência divina, eu sou vivendo o lema da grande fraternidade da luz, para saber, ousar, fazer e silenciar. Eu sou a mestria do meu ser sagrado multidimensional. Ó, esse saber aqui, eu também demorei muito para entender isso aí, sabe? Porque muito tempo atrás eu falei, gente, mas que esse negócio lá nos livros que eu tenho, falava saber ousar e calar. Eu falei, gente, o que é isso, né? Mas isso aqui, você tem que saber. O que eu vou saber? A sua intuição, às vezes, vem coisas para você fazer no grande silêncio, entendeu? Essa sabedoria vem até você e você vai falando, eu vou fazer, não vou fazer, vou fazer isso que tá vindo na minha van. Não, eu vou ousar, eu vou fazer. Então você vai ousar, você vai fazer talvez certas coisas que você nunca imaginou que você fizesse, né? E depois você vai e faz, né? E depois fala, silenciar, não é para contar para ninguém. E às vezes, há muito tempo atrás, aconteceu muita experiência comigo, né? Aí eu falava, não, eu tenho que contar pra alguém. Gente, eu ia contar pra alguém, eu esquecia o que era pra fazer, né? E eu era bem novinha, né? Aí eu falava, gente, mas eu esqueci. Aí depois eu falava assim, não é pra mim contar, né, gente? Então, Zezinha, acorda, né? Então, isso é saber, a intuição vem, ousar, fazer e silenciar, não é pra contar pra ninguém. Porque isso é uma experiência sua, né?
Hoje em dia até conto, mas eu não gosto muito de falar, não. Mas isso é muito importante. Todos os filhos da luz passam por essa experiência, gente. Todo mundo tem experiência para contar. Continuando. Vamos lembrar. Então comece a viver. Entenda o ser. Este lema da grande fraternidade da luz na Terra. É o que a gente acabou de falar, o que nós somos na realidade, um grande sol, né? E a gente está trabalhando para que isso vai. Ó, nós nos tornamos praticantes, então especialista e, eventualmente, mestres da alquimia divina do ser interdimensional, através do domínio do fogo sagrado multidimensional de 12 aspectos, né? Que para mim são os 12 raios, né? No começo, claro. Como uma personificação anônima do serviço da luz dedicada, gerenciando o amor, a sabedoria e o poder dos 12 logos solares. Afirmem: eu vejo, sinto e aceito profundamente este grande campo de força solar, visto e sentido na minha frente. Aí a gente vê esse campo, né? Desse grande logo solar na nossa frente, né? Eu sempre vejo assim, não vou nem olhar. É na frente, você vê isso. Um campo, né? Solar. É na frente, atrás, de um lado, do outro, em cima, embaixo e dentro, né? O que ela fala aqui? Visto e sentido na frente de mim, em ambos os lados, bem como acima e embaixo de mim, criando uma esfera de influência do grande logo solar, um lugar sagrado da consciência solar encarnada na Terra, né? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, essa consciência maravilhosa, gente, que acontece muita coisa boa na sua vida, a hora que você vai tendo essa consciência, as coisas fluem, você vai se tornando fluidez, transparência, transcendência, né? A partir que você vai trazendo esse campo, né? Desse lugar sagrado da consciência solar encarnada, né? Quer dizer, a gente vai tendo esse entrelaçamento quântico do que você é agora, né? Que nós somos pequenos, né, gente? Mas à medida que a gente vai se expandindo, né? Nós somos uma formiguinha caminhando, aprendendo algumas coisas, né? Mas à medida que você vai aprendendo, você vai trazendo pelo seu pensamento essa fluidez para o seu campo, né? E isso é que você tem mais que aprender nesse mundo, né? Isso é a coisa que está acontecendo agora, né? Com essas explosões solares, né? Com essas coisas que a gente vê no céu, né? Essas luas, às vezes você vê, eu já vi mesmo aqui no meu condomínio, já às vezes eu vejo coisa no céu, às vezes eu ando assim bem à noite para mim ver, né? E eu vejo, né? Outro dia tava a lua, isso foi na semana passada, né? A lua tava lá e de volta dela tinha um círculo assim, bem grande. Eu fiquei olhando para ela assim, e meu cachorro queria andar, eu falava, fica quieto que eu quero ver. Coisa mais linda do mundo, né? Aí você vê aquela luz assim, né? Ali, falei, meu Deus, que coisa mais linda, não tinha ninguém na rua, né? Eu falei assim, meu Deus, não é possível que as pessoas estão vendo isso. Nossa, teve umas épocas também, quando eu fazia meus... Agora parece, mas não tanto como antes. Eu fazia meus serviços de luz, né? Da expansão, né? Do Eu Sou. E aí me dava vontade de ir lá fora. Quando eu ia lá fora, tinha um arco-íris, assim, de volta, sabe? Bem grande, um sol, assim, né? Assim, de um lado e do outro, em cima da minha casa, né? E eu ficava tão emocionada, mas isso que é o que ele acabou de falar, saber, ousar, fazer e calar. Porque se você for falar para muita gente, aquela energia que tem que fazer um trabalho ali, não vai fazer, porque aquele trabalho era você e os serafins, querubins, os anjos, arcanjos, Elohims, né? É como coisa você tem uma bexiga, né? Essa é a energia, tá, gente? Você tem uma bexiga e você tá enchendo essa bexiga para depois, no tempo certo, ela vai se vão explodir e vai trazer muitas benéficas. Agora, se essa bexiga sua tá enchendo e um vem bica aqui, outro bica aqui, outro bica aqui, outro bica...
disfarça tudo, né? Então, isso é saber ousar e calar. Isso também funciona na nossa vida. Quando você tem um projeto, uma coisa, não conte para ninguém. Não fala para ninguém. Guarde para você. Quando ele estiver pronto, realizado, né? Ou quando estiver no finalmente, aí você conta para os outros. Porque se você contar, vai acontecer isso. Essa energia grande, essa bola energética, né, que estava com você, cada um vai bicando um pouquinho. Não que ele queira mal, não é que era mal, mas essa energia da bexiga que estava cheia, ela vai saindo cada vez um pouquinho assim, ó. Aí você fica pouca. Por isso que é o saber ousar calar. Não, falo de novo. É saber, que é a intuição que vem. Saber ousar. Você fala, faço ou não faço? Saber ousar. Fazer. Você vai lá e faz. E calar. Até que essa energia se transforme grande, 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 acolha muitas pessoas, ajuda muita gente, né? Aí depois você pode falar, mas é melhor ficar quieto com você, é o silêncio. É o que a gente chama do grande silêncio. Então é isso, gente. Namastê. Amor e luz, verdade cura a todos.